Ivo de Carvalho, delegado da Polícia Federal lotado no escritório do ICE em Miami, oficial de ligação, responsável pelos eventos no caso envolvendo Ramagem, foi expulso dos Estados Unidos pelo governo americano por tentar manipular o sistema de imigração e circumvent, né, contornar o processo legal de extradição do Ramagem. E lendo isso, as pessoas não gostam, mas eu acho que eu tenho o direito de tirar um pouco de onda aqui nesse momento, né, porque quando aconteceu esse episódio do Ramagem, eu publiquei aquela nota de 6 pontos, que teve 1 milhão de visualizações, e ao mesmo tempo houve uma outra corrente. A Polícia Federal publicou uma nota diferente da minha, dizendo que o Ramagem tinha sido preso como parte de uma cooperação internacional de combate ao crime organizado. Eu disse que não. Eu disse que ele tinha sido detido por uma questão imigratória e que os fatos acabariam se mostrando. Mas a partir do momento onde a Polícia Federal publicou uma nota e eu publiquei outra completamente diferente, eu me vi numa situação onde eu passei a dizer publicamente, inclusive, não só no meu programa, mas também no Metrópolis e dando entrevista a outros veículos, dizendo que o diretor da Polícia Federal e a própria instituição Polícia Federal estavam mentindo. E foi uma posição muito solitária, porque eu fiz isso basicamente sozinho. Eu digo aqui solitária, não deveria dizer solitária, porque houve apoio de vocês, do público, mas até mesmo os veículos e os jornalistas de direita, o tal do jornalismo sério, não levaram em consideração o que eu disse, né? Dizer que era necessário ter muita cautela, o jornalismo sério é com muita cautela. E por que eu acho que vale tirar um pouco de onda aqui? Porque a onda não é minha, a onda é da verdade, a verdade que sempre se sobressai, a verdade que sempre vence. E é por isso que eu digo às pessoas para elas falarem sempre a verdade. A razão pela qual muitas vezes eu acabo me dando bem, dando a volta por cima, é simples, é que eu procuro não mentir. Não somente porque eu não acredito na manipulação da verdade e da audiência através da mentira, mas também porque é um mandamento cristão. Então, se você falar sempre a verdade e seguir caminhos verdadeiros, eu tenho fé de que o melhor sempre vai acontecer. Muitas vezes o melhor não é o mais conveniente para mim ou para você no momento, mas eu tento, é uma regra para minha vida que eu tento não mentir. E na live extra do programa que nós tivemos na sexta-feira, depois da soltura do Ramagem, eu avisei a vocês que achava que haveria consequências nos próximos dias. E eu disse isso, se você assistiu o meu vídeo com o deputado Eduardo Bolsonaro em frente ao Departamento de Estado, após a nossa visita ao Departamento de Estado, vocês verão que eu já aviso que eu acho que a gente podia ter novidades que o governo não ia gostar nessa semana. Eu disse, e está gravado, né, que a atuação do delegado da PF, Marcelo Ivo, de arapongagem e investigação clandestina, que se assemelhava à perseguição das delegacias clandestinas do Partido Comunista Chinês, era algo muito sério e que poderia, em tese, o Alexandre que gosta do em tese, ser visto como uma violação das condições do visto dele enquanto oficial de ligação da Polícia Federal. Ele não tem, como eu disse, autorização de, fora da jurisdição dele, fazer uma operação de investigação, de vigilância, de tirar foto da casa de um sujeito, de um cidadão privado, né? Obviamente, nós levamos essas informações adiante, sobre eles estarem tentando, inclusive, contornar o Marco Rubio e o devido processo legal. E eis que ontem saiu a notícia que confirmou mais uma vez o que eu vinha dizendo. Obviamente eu não tinha certeza de que essa decisão aconteceria, porque a decisão é, e eu sempre friso aqui, do Departamento de Estado, mas essa decisão confirmou aquilo que eu disse e que nós esperávamos com a expulsão do Marcelo Ivo, como eu disse, o oficial de ligação da PF com o ICE, que se gabou de ter feito essa investigação clandestina. Agora estão dizendo que não, porque filho feio não tem pai. Eu acabei de dar uma entrevista ao SBT falando sobre isso, né? Porque inicialmente, até os jornais noticiaram que o Marcelo Ivo havia deixado os Estados Unidos, ou ia deixar os Estados Unidos,
Quando eu vi essa notícia, eu até perguntei para o Metrópolis, aí me falaram, não, veio da própria Polícia Federal. Aí eu falei, não, senta aqui no colinho do papai. Senta aqui, porque eu já sabia o que ia acontecer e fiz até um post no X dizendo que era mais uma mentira da Polícia Federal. Marcelo Ivo não estava deixando os Estados Unidos. Marcelo Ivo está sendo expulso dos Estados Unidos. Ele teve o seu visto cancelado enquanto está nos Estados Unidos. Por isso, Marcelo Ivo está indo embora amanhã às pressas dos Estados Unidos, antes que aconteça, sabe o quê? Sabe o que acontece com quem está nos Estados Unidos sem visto? O ICE pega. Vejam a ironia. Aquele que denunciou falsamente Ramagem à polícia americana, o que ocasionou a detenção do Ramagem pelo ICE, agora está sob o risco de ser detido pelo ICE. Eu vou dizer ao ICE onde ele mora? Talvez. A Polícia Federal, de novo, achou que ia se safar com essa mentirinha de que ele tinha saído, mas a mentira também tem perna curta, como eu estou dizendo aqui desde o programa. Se você mente, você se ferra. Eu sempre falo, se você falar a verdade, o melhor vai acontecer. Se você mente, você se ferra. São regras da vida. É inevitável, é uma regra igual à gravidade. Não mintam, mentir sempre vai te ferrar. Por isso que a gente sempre tem uma posição melhor. E não demorou nada para eles se ferrarem, porque depois do meu post, logo em seguida, o Departamento de Estado, através do Bureau do Hemisfério Ocidental e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, eles explicitaram para qualquer um ver a verdade, as razões pelas quais ele tinha sido expulso dos Estados Unidos. Eu posso ler aqui com vocês. Eles disseram o seguinte: nenhum estrangeiro pode manipular o nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas, ou seja, perseguições políticas já está no texto do Departamento de Estado. Lembrem-se que o pedido de asilo do Ramagem é sobre perseguição política, então já é um reconhecimento sobre perseguição política dele, mas não podem estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. E o termo que eles usaram em inglês é diferente do português. Em português eles falaram perseguições políticas. Em inglês eles disseram caças bruxas ao território dos Estados Unidos. Eles complementam: hoje pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. E vejam que coisa interessante. Por mais incrível que pareça, quem fez uma cobertura correta sobre os bastidores do ocorrido nesse caso foi o UOL, o que é impressionante. Eu não faço questão dos créditos, sempre faço questão, inclusive, que deem os méritos ao Eduardo Bolsonaro, que ele merece, mas é impressionante, né, a situação quando o UOL é mais honesto acreditando o que aconteceu do que muitos influenciadores de direita que estão caladinhos, ou veículos de direita, né, sobre os quais a gente vai falar mais amanhã, porque o programa de hoje já está lotado, mas a gente não vai deixar escapar não, e amanhã tem treta. Mas vamos ver o que a Mariana Sanches escreveu na coluna dela do UOL. Os Estados Unidos decidem expulsar delegado da PF após ICE prender Ramagem. E o termo correto não é prender, é deter. O governo de Donald Trump decidiu hoje cassar o visto do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, que atuava desde 2003, A decisão, segundo o UOL apurou, ocorreu na esteira da detenção do ex-deputado federal, chefe da AMIN no governo Jair Bolsonaro, Alexandre Ramalho Noaes. Isso já está sabendo. Em uma postagem do X, que não cita o nome de Carvalho, o Departamento de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado afirmou que, e aí coloca aqui o que já tinha colocado, a gente leu aqui. A Embaixada do Brasil foi avisada, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos foi avisada do assunto na tarde de hoje, segundo o UOL apurou. Mas nem a representação, nem o Itamaraty fizeram comentários oficiais sobre a decisão do governo Trump. Ramagem repostou a mensagem do Departamento de Estado em seu perfil no X sem fazer comentários adicionais. Nada disso era importante, nem deveria estar aqui no meu texto. Mas vamos lá. Essa parte aqui é interessante. O UOL apurou que os agentes do ICE chegaram a comemorar a detenção do Ramagem. Os agentes do ICE, da polícia americana, chegaram a comemorar a detenção do Ramagem, que inicialmente consideravam como um criminoso que estava em território americano sem visto apropriado.
Segundo pessoas com conhecimentos das tratativas diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, o delegado Carvalho vinha conversando com agentes do ICE para que incluíssem o Ramagem entre os seus alvos. O Brasil também já havia pedido ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos a extradição do ex-deputado, mas o assunto era tratado com ceticismo por autoridades do governo Trump, que acreditam que o STF, e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, extrapolam suas atribuições e perseguiram bolsonaristas no inquérito que, além de Ramagem, condenou também o ex-presidente. Quando Ramagem foi preso, diz ela, está errado, foi detido, a Polícia Federal comemorou e atribuiu a detenção ao trabalho conjunto com americanos. Ela diz aqui, prisão é fruto da cooperação policial internacional entre o Brasil e os Estados Unidos no combate ao crime organizado, disse a PF em nota. A manifestação causou irritação em Washington. O UOL está dizendo, que considerou que Carvalho induziu a direção da PF a erro ao atribuir a si mesmo a suposta cooperação que não teria existido a prisão do Ramagem. Lembra a cooperação que eu disse que não existiu? Não existiu, segundo o UOL. Assim, configuraria uma quebra de confiança que permitiria cassar o visto do oficial de ligação. Carvalho possui um visto diplomático, baseado justamente na troca de informações e inteligência com o ICE. A mudança de tom foi impulsionada pela atuação do comentarista político bolsonarista Paulo Figueiredo, pelo menos não sou blogueiro aqui, que acionou o designado do Departamento de Estado para Assuntos do Brasil, Darren Beattie, figura próxima também ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Beattie teve o visto para uma visita ao Brasil cassado no começo do ano pelo governo Lula, que considerou que ele havia usado de má-fé ao pedir autorização para entrar no país, sem agendar conversas com Itamaraty, mas pedindo à justiça para visitar Jair Bolsonaro, então na prisão da Papudinha. Beattie garantiu que Ramagem fosse solto, com base em um pedido de asilo político pendente do ex-deputado. O ICE liberou o ex-deputado, ainda segundo a apuração do UOL, sem avisar a Polícia Federal do Brasil. O ICE falou assim, cadê a cooperação? A cooperação era falsa, o UOL já disse. O ICE liberou o Ramagem e a Polícia Federal soube pelo Twitter do Paulo Figueiredo. É sério. A Polícia Federal do Brasil soube da soltura do Ramagem pelo meu Twitter. Pelo X, como vocês preferirem. Sou velho, eu chamo de Twitter. Mas não parou nisso, diz a reportagem. Na semana passada, Figueiredo e Eduardo vieram à capital dos Estados Unidos para, entre outros assuntos, pedir a expulsão do delegado Carvalho dos Estados Unidos. Ele não é chamado de Carvalho, é chamado de Marcelo Ivo. E aí não é bem verdade. Porque ele não pediu. Ele falou, olha, aconteceu isso, esses são os fatos. Eu acho que violou os termos do visto, mas vocês veem aí, quem sou eu? Não trabalho no Departamento de Estado, né? Vocês é que vejam aí, cada um, né, cuida das suas coisas, a gente só leva a informação, né? Mas eu não saí dizendo, não fiz um tweet aqui dizendo que foi fruto de uma cooperação internacional contra o crime organizado entre o Paulo Figueiredo e o Departamento de Estado. Eu disse a informação. Aí os americanos fizeram como quiseram. Diz o UOL que a medida caiu como uma luva para Beattie, cujo visto cassado por Lula ainda não tinha sido publicamente respondido pelo governo Trump, apesar da irritação que gerou em setores da gestão americana, algo que eu já tinha dito a vocês. Em que pese não haver clara associação, ao menos parte do Departamento de Estado vê a medida como retribuição pela decisão de Lula de barrar o oficial de Trump. Trata-se de mais um passo, diz o UOL, não é o Paulo Figueiredo, trata-se de mais um passo na deterioração da relação entre o governo Lula e a Casa Branca de Trump. Ah, está deteriorando a relação? Vamos ver mais sobre isso. Em julho passado, os dois países viveram a sua maior crise contornada em setembro, quando os dois presidentes se encontraram e disseram haver química entre eles. Agora, diante de um cenário eleitoral que mostra Flávio Bolsonaro como nome competitivo contra Lula, na disputa presidencial de outubro, o clima em Brasília e Washington voltou a azedar. É mesmo, é? Então quer dizer que tudo aquilo que eu dizia sobre
a razão para a queda da Magnitsky ter sido a falta de união da direita em torno de um nome, de uma causa, então não era desculpa. Então agora que o Flávio Bolsonaro está indo bem e liderando as pesquisas, mesmo sem união da direita, e se é um candidato viável, a relação com o Lula começou a azedar. Por quê? Porque passou-se a ter perspectiva de poder para o bolsonarismo no Brasil. Algo que naquele momento era 100% Tarcísio e sem união dos deputados e senadores e da base parlamentar e das pessoas que nós cobramos publicamente em relação a sequer a Magnitsky. Sequer a Magnitsky. As pessoas querendo tirar o corpo fora. Não quero ter nada a ver, porque, poxa, teve tarifa também, então não quero nada a ver. E agora a situação está azedada. E que situação, né? Que situação é que esses caras se meteram? Porque talvez disso tudo, o mais estarrecedor seja o estado de loucura, de disfuncionalidade completa do Estado, onde a Polícia Federal, que tem um inquérito que ela investiga, que é o inquérito das fake news, a Polícia Federal emite deliberadamente uma fake news. Uma notícia mentirosa. E ainda envolve terceiros na mentira. Não dá para esperar outra coisa do governo na mentira, mas não deixa de ser sugêres. E piora quando se descobre que essa não foi nem sequer a única mentira que a Polícia Federal tem contado a respeito dos Estados Unidos, envolvendo os Estados Unidos. Se fosse a única mentira, já estaria ruim, mas não foi. Vejam, por exemplo, a reportagem do Metrópolis. Diz o seguinte: Estados Unidos vê exagero em anúncios do governo brasileiro. Integrantes do governo dos Estados Unidos avaliaram, em conversa com a coluna do Paulo Capelli, que o Brasil agiu com exagero ao fazer anúncios de supostas parcerias nos últimos dias. O primeiro episódio que chamou a atenção de Washington ocorreu no dia 10 de abril. Na ocasião, representantes dos Estados Unidos se reuniram com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, ou Durigan, sei lá, com o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esse que é mentiroso compulsivo, aparentemente mitomaníaco, e com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, para debater a expansão iniciada em março deste ano da fiscalização remota do Porto de Santos. Na reunião, os Estados Unidos discutiram uma carta de intenções. Olha, presta atenção nisso. Não, isso é muito impressionante. Os Estados Unidos discutiram uma carta de intenções que não chegou a ser assinada pelos governos. Ao fim do encontro, Durigan, Andrei e Barreirinhas anunciaram em uma coletiva de imprensa, abre aspas, formalização de uma cooperação com os Estados Unidos para o combate de armas e drogas. Divulgado pelo presidente Lula nas redes sociais, o anúncio chamou a atenção das autoridades norte-americanas, que não enxergaram na conversa a celebração de nenhum acordo novo. Ou seja, não só a Polícia Federal mentiu sobre o caso Ramagem, mas mentiu sobre um acordo que teria sido celebrado entre os Estados Unidos e o Brasil no combate ao tráfico de armas e drogas. E eu acho isso interessantíssimo, porque eu vou contar para vocês um pouco dos bastidores dessa história. Eu soube dessa informação porque saiu nos jornais e li no gov.br. E aí eu falei assim, porra, eu vi esse troço aí que vocês estão vendo na tela e falei, eu não estou sabendo disso. É difícil acontecer alguma coisa nesse sentido que eu não esteja sabendo. Apesar, ao contrário da turma do jornalismo sério. Então, eu fiz o seguinte, o que se descobre quando você quer saber as coisas, você liga para a fonte primária. Então eu peguei o telefone e liguei para o Departamento de Estado. Bom, jornalistas têm boas fontes. E aí eles falaram, olha, não estou sabendo. Eu encaminhei, inclusive em inglês para eles, a gente traduz sempre as reportagens, e encaminhei para que eles me explicassem. Falassem, olha, o que está acontecendo é isso e isso. Só que o pessoal do Departamento de Estado, eu estou falando de gente alto nível, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Não sabiam do que se tratava a nota de cooperação com o governo brasileiro. E aí, quando você fala, pô, peraí, as pessoas do Departamento de Estado não sabem do que se trata, tem algo errado.
Eles entraram, então, em contato com o Departamento de Homeland Security, Segurança Nacional, que é quem diz a nota que firmou a cooperação com eles, falando, olha, vocês não podem fazer acordo internacional sem a gente saber. E foi aí que o Departamento de Segurança Nacional também disse que não existia nenhum acordo de cooperação assinado com o Brasil. Era mentira, era falso. O que existia, e a reportagem do Capelli diz isso, é uma carta de intenções que foi apresentada, e não é que não foi assinada pelos países. Apresentaram uma carta de intenções, entendam, cartas de intenção e termos de cooperação são duas coisas diferentes. Pode parecer para o leigo a mesma coisa, mas eu vou explicar a diferença. Termo de cooperação é um instrumento jurídico vinculante que obriga os dois países a cooperarem em determinados temas, tá? Isso é um termo de cooperação. Obviamente, cooperarem sob aqueles termos, tá? Isso é vinculante, é uma peça jurídica, tem valor como quase que de legislação. Uma carta de intenções diz assim, olha, nós gostaríamos de fazer X, Y e Z. Então, o que existia era uma carta de intenções. Só que não para por aí. A carta de intenções não foi assinada. E não foi assinada, vocês sabem por quê? Fiquem perplexos como eu fiquei. Vocês têm o direito de ficar perplexos como eu não fiquei. Porque o governo brasileiro se recusou a assinar a carta, não o governo americano. O governo brasileiro se recusou a assinar. E aí, os caras do Departamento de Homeland Security e do Departamento de Estado estavam absolutamente perplexos com o grau de maluquice de um governo que se recusa a assinar uma carta de intenção, que não é um acordo de cooperação, mas sim um documento dizendo o que as partes gostariam de fazer, e no final vende a ideia de que assinou um grande acordo. Os caras se recusam a assinar, fazem um anúncio unilateral sobre o assunto como se tivesse assinado um acordo importante, unilateral. E aí, meu irmão, quando você encontra um estado desse, as pessoas me pedem para explicar, eu falo assim, cara, é patológico, não tenho o que dizer. É o que eu falei no início do programa. Eu não vou dizer quem, veio me ligar uma pessoa dizendo assim, não, Paulo, vamos contar tal história que o Flávio fez isso, fez aquilo, não sei o que. Eu falo assim, cara, isso não aconteceu, fala a verdade. Não, mas vai pegar bem. Eu falo, cara, fala a verdade. Querer contar uma mentira para ajudar uma narrativa é fracasso. A melhor narrativa do mundo é a verdade. Quando se fala a verdade, eu digo a vocês, falar a verdade é um superpoder. É um superpoder, porque quando você faz isso, o correto, o justo, o melhor acontece. Eu digo que essa é uma luta do bem contra o mal. Ora, o pai da mentira é quem? É o diabo. E a verdade é quem? A verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. O logos de Deus é a verdade. E a gente tem naturalmente, é natural, que esse governo seja um governo de mitomaníacos, que mente compulsivamente.